Ainda no uso do e e do i. Existem os prefixos ante e anti, tá? E aí é valor semântico mesmo, ó. Ante significa antes. Ante significa contra. Então, ante, antes. Ante, contra. Antecâmara, né? Uma posição anterior, fica antes da câmara. Antemão, antepasto, anteontem, antebraço, antediluviano, antever. Em todos os contextos, ele está indicando uma posição anterior. Antecâmara é um local que fica antes da câmara, né? Antemão é uma notícia que você dá antes. Antepasto é o que você come antes. Anteontem é antes de ontem. Antebraço, antediluviano, antes do dilúvio. Antever, prever, né? Criar essa suposição antes. Ante com i significa contrário. Então, assim, anti-acadêmico é o que não é acadêmico. Anti-alcoólico é contra, combate o álcool. Anticoncepcional é contra a concepção, combate a concepção. Anticlerical é contra a igreja, o clérigo. Antídoto é a solução para o veneno. É um contra. Antiaéreo é o combate, é o contra o aéreo. Vai se opor, não é? Aquilo que vem do ar. Anticonjugal é contra, antifascista, contra o fascismo. Esse anti com i, ele se opõe, ele combate, tá? Ele vai de encontro. Ele pode ser a solução para algo ruim. É contra, tá? O ante é antes. Então é só focar. Ante, antes, anti, contra, combate, é o contrário. Ainda com e e i, existem prefixos com e, em ou en, tá? Só para deixar claro isso aqui. É em ou en, tá? Tudo bem? Então você tem aqui, ó, os prefixos em com e, em com e ou in com i, com e ou com i. Na verdade, não é uma questão de origem, não é uma questão de regra, é uma questão de origem da palavra. Aí você tem que gravar. Emporcalhar é com e, engraxar é com e, empossar é com e, entorpecer é com e. São algumas. Imputar é com i, incomodar é com i, impugnar é com i, infalível é com i. E aí a dica é você, na verdade, trabalhar a grafia da palavra, tá? Esse i muitas vezes tem um valor negativo, mas às vezes não. Então é do valor dentro de contexto, tá? A dica é você visualizar, grafar e cada vez que errar, refazer exercício para acertar. Ainda no e e no i, eu tenho des e eu tenho dis, tá? Exemplos: desgarrar, desinfetar, desmedido, discernir, dispensar, dislexia. De novo, tem sons, né, que são parecidos, é uma questão gráfica. Você vai ter que gravar, tá? Com dis, acho menos problemático. É com des que você vai ter que lembrar. Exercitar até o infinito e além. Estamos mostrando, na verdade, visualmente algumas grafias. Caso você também tenha alguma dúvida, você volte aqui. Mas a dica é sempre você também voltar lá no dicionário para confirmar a grafia com o sentido. Você tem, ó, com E aqui algumas: acareação, acreano, aldeola, aliado, antecipar, antedatar,
anteprojeto. Não é anti, porque não é contra o projeto, tá? Área, tem área com I. Barbarie, cadeado. Candeeiro, caranguejo. Não é gueijo, tá? Não tem I, tá? É caranguejo. Cardeal, cereal. Deferido, deferir. Deferido é atendido, tá? Descrição, que é o ato de descrever. Discriminar, que é absolver de um crime, tá? Despensa. Tem dispensa, que é o ato de dispensar. Tem despensa, que é onde você guarda os mantimentos, ok? Então, cuidado, porque tem dispensa, que é o ato de dispensar. Despensa com E é onde você guarda os mantimentos. Destilação. Emergir, que é virar tona. Emigrar, que é sair. Eminência, nobre. Eminente. Empecilho é sempre com E, não é empecilho. Encabular. Enteado. Engolir. Enxada. Falsear. Geada. Grandecíssimo. Lêndea. Tem gente que fala lêndia, mas a grafia é com E. Meada. Mestiço. Mexerica. Murmúreo. Nível. Óleo. Percebam que é a mesma pronúncia. El no final. Parêntese. Tem gente que pronuncia parêntese com E, tá? Com E, com E, com E. Passeata. Petróleo. Quase. Cap. Embora a pronúncia seja cap, é com E, tá? Recheado. Reencarnar. Revalidar. Róseo. Não é róseo com I, não existe isso. Senão. Sequer. Sequer. Seringa. Subentender. Aqui, ó, como a pronúncia é subentender, tá? Como as pessoas pronunciam tão junto que nem parece, pensa assim que é mas a palavra entender. Como é entender é com E, tá? Terráqueo, com E. Violáceo, com E. Vítreo. Esses três eles têm a mesma terminação. A dica é sempre você, na dúvida da grafia, jogar num dicionário online, já que está na internet, tá? Não é jogar no Google, que no Google tem um monte de desgraça, tá? Num dicionário que aí ele confirma a grafia para você. Ainda no E e no I, agora algumas palavras grafadas com I, tá? Aborígene, adiantar, adiante, adivinho. Uma observação, adivinho não é com D mudo. Adivinho, adivinhar, tá? Amiúde, anticristo. É anti com I, porque dá ideia de oposição, né? Se dá ideia de oposição, então é com I. Área, essa área é de música. Área com E é espaço, tá? Azuis, camoniano, casimira, corrimão, crânio, crioulo, dentifrício, diante, diferido. Deferido é atendido. Existe também diferido, que é adiado. Discente, aquele que aprende ao aluno. Descrição. Descrição é ato de descrever. Descrição é qualidade de ser discreto. Disparate, dispêndio, dispensa. Dispensa vem de dispensar. Despensa é o lugar onde você guarda os mantimentos, tá? Imbuia, imigração. Existe emigração para fora e existe imigração para dentro. Eminente, nobre, iminente, prestes a ocorrer. Invés. Invés é contrário, só pode ser usado com contrários. Miúdo, pardieiro,
pátio, com I, pátio, com I, pátio, com I. Peão, privilegiado. Tem gente que fala privilégio, né? É privilégio. Privilegiar. Recriação. Existe recreação, tá? Recreação para quem está no recreio. Recriação é o ato de recriar. Réstia. Vadiar, vadiação. Com I. Volto a dizer que dicionário e, para ver, grafia e valor semântico são fundamentais. Ok? Algumas grafias também com U e com I. Algumas grafias com U e com I. Então, você tem aqui, ó, com U e com U, I. Às vezes se confunde o uso do U e do I. A dica é você ficar escrevendo a palavra até focar, tá? Então, se você tem, ó, não é abolir, é abolir, é boteco. Se é boteco, vai ser botequim. É comprido, mas existe a comprido, tá? Existe comprido de cumprir, tá bom? É comprimento, mas existe também cumprimento. Comprimento, extensão, cumprimento, saudação, tá? Mas ainda no O, cortiça, cobrir, engolir, explodir, focinho e goela. Alguns exemplos com O. Agora com U. Acudir, bueiro, burburinho. Cumprido, de cumprir, cumprimento, saudação. Cúpula, curtume, embutir, entupir, escapulir e jabuti. Alguns exemplos. A dica é você visualizar e internalizar a palavra com essa grafia. Mais alguns com U e com O. É mágoa, não é mágoa com U, é mágoa. É mochila, moleque, névoa, nódoa. Poleiro, polenta, sortir, de abastecer é sortido. Sotaque e zoeira, não é zoeira, como muita gente escreve no Face, né? No Face o pessoal escreve a zoeira não tem fim com U, é a zoeira não tem fim, tá? É lóbulo, mucama, pirulito, rebuliço, suar. Existe soar, mas é de som. Soa, uma pessoa soa, tá? Supetão, tábua com U, tabuleiro com U, tabuleta com U e trégua com U, não é trégoa. A dica é, nesses processos gráficos, de você visualizar mesmo, tá? E ao errar, reescrever a palavra pelo menos mais umas 3 vezes para fixar, tá? Mais algumas grafias, ó. Agora é um som. É o som C, é o som C, é o som C, é o som C, tá? É porque esse som C, ele pode ser grafado de várias formas, né? C, cedo, né? Você pode colocar, ó, ainda com C, cansado, só com S, ó. Você pode colocar caçado, um político com 2 S's. Você pode colocar caça, com C cedilha. Você pode colocar piscina, SC. Exceto, XC. É o mesmo som. Esse som C, ele pode ser grafado de diversas formas. Aí é questão de algumas origens e algumas dicas, ó. Se o som C é de origem árabe, tá? Tupi ou africana, então... Se o som C é o som C pode ser gravado de várias formas. Mas se o som C é de origem árabe, tupi ou africana, é grafado com C ou com C cedilha, né? Então, por exemplo, ó, açaí é tupi, né? Então, você tem, ó, açaí, araçá, araçóia, caiçara,
caçula, cacimba, canguçu, Criciúma, Ceci, a namorada lá do Peri. Então, o que você tem? Esse som é com C, de origem árabe, tupi, africana. Ainda, ó, Iguaçu, Jussara, Miçanga, Mossoró, Mussum, Mussurana, Paçoca, Paraguaçu, Turiaçu. Esses açu são sempre com C cedilha, tá? Então, Igarapé-açu, não sei o que, açu, é porque é de origem tupi. Essa origem indígena é um açu com C cedilha, ok? Ainda com esse som C, vamos grafar C ou C cedilha, tá? Depois de ditongo. É porque é o seguinte, gente, depois de ditongo, sempre, se o som é C, é C cedilha. Se o som é Z, é S. Nunca vai ser Z, tá? Então, para eu até mostrar um exemplo para vocês. Se eu tiver essa palavra, ó, aí vai depender do som, né? Se eu tiver, ó, se o som for Z, tá? Grafa-se com S. Agora, se o som for C, grafa-se com C cedilha. Então, entendam, eu nunca vou grafar Z depois de ditongo, depois de ditongo, depois de ditongo. Depois de ditongo, se o som for Z, grafa-se com S. Se o som for C, grafa-se com C cedilha, né? C cedilha diante de A ou O, né? Diante de E ou I é só o C. Então, você tem aqui, ó. Beiço, calção. Olha só os deixa eu colocar esse aqui. Os ditongos, ó. Beiço, calção, coice, feição, foi-se, louça, eição, traição. Então, o que você tem? Você tem ditongo e depois do ditongo você tem um som C. Você tem ditongo e depois do ditongo você tem um som C. Som C é grafado com C ou com C cedilha. Som C é grafado com C ou com C cedilha, ok? Ainda sobre o som C, um que a gente focou antes, mas agora reforçando, toda vez que você tiver esse som C, som C, som C, som C, você tem que pensar o seguinte, toda vez que você tiver N, D, grafa-se N, S. Então, você tem ND, NS, 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 ND, NS. Então, assim, ó, ND, você vai grafar S, tá? Então, você tem, ó, pretensão, pretensão, pretensão. De onde veio a pretensão? Veio de ND. Então, pretensão vem de pretender. Pensão, 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 pêncil, né? Pensão vem de pender. Tensão vem de tender. Ascensão vem de ascender. Expansão vem de expandir. ND, 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 ND. Fusão, essa aqui vem de ND, fundir. Difusão vem de difundir. Confusão vem de confundir. Suspensão vem de suspender. Então, o que nós temos aqui? NDNS, 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 NDNS.
S que vem de ND, S que vem de ND, S que vem de ND. Esse é importante. Ainda no som C, você tem, ó, verbos terminados em der, D-E-R, em D-I-R, P-I-R e M-I-R. Usa-se S, mas depois de N ou R, ou dois S. Porque assim, só dobra, tá? Se vier entre vogais. Se vier precedida de consoante, é um S só. Mas a dica é, toda vez que você tiver isso aqui, ó, der, né? Terminação, essa. Terminação, essa. Terminação, essa. Ou terminação, essa. Der, dir, tir e mir. A grafia é 2 S's, tá bom? Só que eu nunca vou poder dobrar se vier depois de N ou de R. Mas basicamente a grafia é essa, tá? Isso aqui se vier depois de N ou R. Então, ó, eu nunca vou poder dobrar um S depois de N ou de R. Só para citar um exemplo cansado. N, o S não vai dobrar, tá? Mas voltando para esses verbos aqui, eu tenho, ó, acesso. Acesso vem de aceder. Então, eu tenho aqui, ó, der, SS. Regressão. Regressão e regresso vem de regredir. Regredir, regredir. Ir, SS. Der, SS. Repercussão vem de repercutir. Descompressão vem de descomprimir. Mir, SS. Mir, SS. Mir, SS. Eu tenho der aqui, que vai ter um S só, porque vem depois de N. Mas a gente pode voltar para aquela regra do ND, NR, ND, NR, ND, NR. Aqui 2 S's. Interceder, sessão. Dir, agredir, agressão. Tir, admitir, admissão. Reprimir, repressão. Compreender, compreensão. Onde está com S só, a gente pode voltar para aquela regrinha do ND, NS. ND, NS. E focar nas demais como sendo, ó, der, 2 S's. Dir, 2 S's. Tir, 2 S's. Mir, 2 S's. Der, 2 S's. Dir, 2 S's. Tir, 2 S's. Mir, 2 S's. Então, toda vez que você tiver der, dir, tir e mir na parte final do verbo, a grafia do verbo vai ser com 2 S's, tá? Então, se você tiver emitir, emissão, e se você tiver reprimir, repressão. Então, a dica é você treinar verificando de onde a palavra vem. Então, ó, regressão vem de regredir. Regresso vem de regredir. Repercussão vem de repercutir. Descompressão ou compressão vem de descomprimir ou de comprimir. Intercessão vem de interceder. Agressão vem de agredir. Admissão vem de admitir. Repressão vem de reprimir. SS vem derivado de der, dir, tir e mir. Ok? Aqui a gente vai falar do SC ou XC. SC ou XC
é uma questão de origem das palavras, não é uma questão de construção. Então, assim, se são razões etimológicas, significa que essas palavras foram construídas na sua origem com SC e com XC. Então, é uma coisa que você tem que decorar. Não é, me dá a regra. Não, elas foram criadas dessa forma. Então, não é uma questão de regra. É uma questão de você visualizar e internalizar a grafia, tá? Então, apacentar. Só uma observação. SC ou XC, como nascer, por exemplo, que é um verbo bem simples, tá? Tem gente que fala assim, né? É nascer. Não é. Então, cuidado. Aqui é uma questão de pronúncia, a aula é de ortografia. Mas quanto à pronúncia, quando você diz nascer, a pronúncia está errada. O SC e o XC, eles são dígrafos. Então, na verdade, o que você tem são dígrafos, duas grafias, né, duas letras, mas com um só som. Então, se eles têm um só som, você não pode dizer nascer, você tem que dizer nascer. É som C, que nem cedo. Nascer, nascer. Nenhum aqui você pronuncia esse S, tá? Então, é apacentar, SC. Acender, não é ascender, tá bom? É acender, igualzinho a acender o fósforo. Só que acender o fósforo é só com C. Acender, você subir na vida, é com SC, mas o som é o mesmo, tá? Convalescer, SC. Crescer. Yara, eu vou crescer na vida. Não, você não vai crescer, você vai crescer. SC, mas a pronúncia é uma só. Decente. Existe decente só com C, que é uma pessoa ética, né? Uma pessoa decente. E existe decente SC, uma pessoa que está descendo, tá? Discernir, SC. Efervescente, SC. Enrubescer, SC. Fascínio, SC. Florescer, SC. Incandecer, SC. Intumecer, SC. Lascivo, SC. Miscelânea, SC. Nascer, SC. Nécio, SC. Obsceno, SC. Não é obsceno, é obsceno. Oscilar, SC. Piscina, SC. Prescindir, SC. Recrudescer, SC. Rescindir, SC. Suscitar, SC. Tumecer, SC. Vísceras, SC. Excelência, XC. Excêntrico, XC. Exceto, XC. Excesso, XC. Exceder, XC. É decorar, mas também a questão da pronúncia, de não pronunciar as duas consoantes. Você pronuncia, na verdade, uma só. Ok? Para visualizar também algumas grafias com S. Porque é uma questão de você estar acostumado já com a coisa, né? Então, ó. Aliás, S. Alisar, S. E derivados. Alisar, alisamento. Vem de liso, né? Yara, fiz um alisamento com Z. Melhor fazer com S. Tá? Para dar certo. Análise, S. Ase, ese, ose, ó. Após, S. Asa, S. Atrás, S. Atrás, gente, sempre com S, tá? Traz, com S ou com Z. Traz com S, parte de trás. Traz com Z do verbo trazer. Atraso, S. Através, S. Aviso, S. Bizarro, S. Brasa, S. Casulo, S. Catalisar, S, que vem de catálise, S. Cisão, S. Colisão, S. Cós da roupa, S. Crase,
S, asiesisiose. Crise, S, asiesisiose. Despesa, S. Detrás, S. Deusa, S. Ditongo, depois é S. Diálise, S. Easy. Asiesisiose. Empresa, S. Fase, S. Asiesisiose. Fusão, S. Vem de fundir, né? Gás, S. Gasolina, S. Gasômetro, S. Groselha, S. Hesitante, S. Hidrólise, S. Asiesise. Ileso, S. Inclusive, S. Infusão, S. Invés, S. Jus, ele faz jus ao pagamento, S. Lapiseira, que vem de lápis, S. Lisonjeiro, S. Lisura, que vem de liso, S. Mariposa, S. Marselhês, S. Mês, S. Mosaico, S. Nasal, S. Obséquio, S. Obus, S. Paisagem, S. Pêsames, S. Rasura, S. Revés, S. Síntese, S. Sinusite, S. Surpresa, S. Tosar, S. 3, S. Uso e todas as formas do verbo usar com S. Uso, usei, usarei. Usina, S. Visar, S. Visualize, é com S.